Vamos fazer uma bambolina? Vamos, sim. Olha aqui, ela não para sentada. Tinha uma agulha segurando, tá? Que graciosa. Essa é uma peça simples e razoavelmente rápida de fazer. Umas 2 horas e meia, 3, para tecer uma peça assim. Amigurumi é uma técnica que demanda um pouquinho de tempo e paciência, mas o resultado é sempre fabuloso. Vamos ver a lista de materiais? Para tecer essa peça, vou usar linhas no Tex da linha Anne. A linha Anne tem um Tex 295, então eu vou usar agulha 1,75. Nossa, não dá para enxergar, né? Aqui, 1,75. Essas duas aqui são Anne mesmo. Então, é um azulzinho para os olhos, um lilazinho para o cabelo. Aqui eu tenho a linha Clea, numa cor mescladinha. Eu vou usar ela dupla, daí ela fica mais ou menos no Tex da Anne. E essa é uma linha que eu tenho muito antiga, não é linha Anne, mas tem o mesmo Tex, então vai servir para mim. Lembrando que você pode escolher a linha e a agulha compatível com essa linha da cor e do Tex que você preferir, ok? Nessa linha aqui, eu vou conseguir uma bambolina pequenininha, que vai servir para um chaveirinho. Claro, se a criança quiser brincar, ela pode brincar também, né? A pessoa faz o que quiser com a sua bambolina. Mas a intenção é que ela seja pequenininha, que sirva para um chaveirinho. Se você usar linhas mais espessas, ela vai ficar maior e vai servir para outros fins. Vamos tecer? Vamos iniciar pela cabeça. Daremos uma volta nos dedos, formando esse X, para o círculo mágico. Vou segurar a linha lá atrás, vou passar minha agulha aqui, vou puxar numa alcinha. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Ajusto esse ponto, ele não precisa ficar longo. Vou fazer 6 pontos baixos, mas na técnica do ponto X, onde eu vou passar a minha agulha por cima para puxar esse ponto. Você pode fazer no ponto baixo normal, se você preferir. Dois, 3, 4, 5, 6. Vou alongar um pouquinho para que eu consiga fechar esse ponto. Vou voltar. E aqui no meu primeiro ponto, que ele é apertado, tá? Aqui eu vou colocar um ponto baixo. Já vou puxar essa linha para cá, ó, essa minha linha de início. Já vou puxar para eu ir fechando junto, assim eu não vou precisar costurar essa linha mais tarde. Perceba que na técnica do amigurumi, nós não fechamos carreiras, nós vamos apenas continuando, é o crochê contínuo. Vou ajustar meu ponto, ainda na técnica do ponto X, tá? Toda a minha peça vai ser tecida assim. Vou colocar aqui 2 pontos. Nós faremos um aumento. Nessa carreira, todos os pontos de base terão aumentos. Assim, eu vou finalizar com 12 pontos. Então, no próximo ponto, 2 pontos. No seguinte, 2 pontos. E assim por diante, em todos os nossos pontos.
Finalizei a segunda carreira, tenho os 12 pontos. Agora eu vou colocar o marcador. Olha, o marcador eu coloco assim, embaixo da agulha, mas em cima das linhas. Tá vendo? Essa linha aqui já não vai ter mais uso. Nós já prendemos, ela já está firme. Se você quiser, você pode cortar. E agora eu vou lá no meu primeiro ponto, olha, veja que o marcador tá dando a volta na peça. Você pode colocar um marcador normal, aquele de plástico. Eu vou lá no meu primeiro ponto, faço o meu ponto baixíssimo, ponto baixo, desculpe. E no próximo ponto, um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aqui. No próximo, um ponto. E no próximo, um aumento. Então, essa é a minha sequência. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Nós faremos isso por toda a carreira. Finalizo essa carreira com 18 pontos. Agora eu preciso subir meu marcador. Para que eu não fique tirando e colocando o marcador toda vez e que ele fique solto, fácil de cair, eu só pego a linha lá de trás. Se eu conseguir, né? Aqui, ó. E subo, passando ela por cima da peça. Agora eu vou ajustar a minha linha. Lembre-se de sempre manter a tensão dos pontos. O amigurumi pede uma peça mais fechada para que o enchimento não apareça. E agora nós faremos um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. No ponto seguinte, o nosso aumento. Então, um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo, e no seguinte, um aumento. Perceba que estamos fazendo aumento em cima de aumento. Aqui está o aumento da carreira de baixo. Então, nós seguimos essa sequência de 2 pontos e um aumento por toda a carreira. No final dessa carreira, nós teremos 24 pontos. Quinta carreira. Perceba que eu só coloquei o marcador para trás, tá vendo? A mesma linha lá para trás. Essa linha aqui eu já não mexo mais nela. Então, no primeiro ponto, um ponto, no próximo, um ponto, no seguinte, o terceiro ponto. E agora, um aumento. E essa é a minha sequência. 3 pontos baixos. E um aumento. Vou seguir isso até o final. Chegamos ao final da carreira. Nós temos 30 pontos. Vamos subir o nosso marcador na volta. No próximo, carreira. Essa é a sexta carreira. Teremos uma sequência de 4 pontos. Quatro pontos baixos. E no aumento, um aumento. Ainda estamos fazendo aumento em cima de aumento. Observe que todos os aumentos um está em cima do outro. Então, nós seguiremos essa sequência. 4 pontos. E um aumento.
Vamos assim até o final da carreira. Cheguei ao final da minha sexta carreira. Tenho 36 pontos. Olha só. Ponto. Abriu. Então, eu tenho 36 pontos agora. Observe. Nós fizemos 6 aumentos a cada nova carreira. Isso quer dizer que a nossa peça cresceu de 6 em 6 pontos. Tínhamos os 6, fomos para 12, fomos para 18, fomos para 24, para 30 e para 36. Então, essa peça é múltipla de 6. Isso não é uma lei, tá? Não é, o amigurumi não é sempre assim. Agora nós faremos 7 carreiras de ponto sobre ponto. Não teremos aumentos nessas carreiras. Ainda assim, precisamos prestar muita atenção, pois são nessas carreiras que a gente acaba fazendo aumento ou diminuições, pulando pontos sem querer. Pois a gente acaba relaxando, pois a carreira não precisa prestar atenção nem contar pontos. É apenas colocar pontinho em cima de pontinho. E nisso, quando chegamos ao final delas, temos mais pontos do que precisamos. Aqui está apertado. Então, vamos seguir da 7ª até a 13ª carreira, de ponto sobre ponto. Vamos manter os nossos 36 pontos de base. Cheguei ao final da 13ª carreira. Vamos contar? Olha aqui. Aqui foi onde eu parei o marcador. Eu não fico subindo o marcador quando as carreiras não têm aumentos. Mas assim eu não me perco. Eu não preciso ficar contando toda hora. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha última carreira de aumento. Tá aqui meu último aumento. Então, eu tenho que contar daqui para cima. Percebo que no crochê contínuo circular, a minha 7ª carreira começa aqui, mas ela termina aqui. Então, ela tem esse pequeno desnível. O crochê circular, assim, no amigurumi, ele é um pouquinho torto mesmo. Então, aqui, começaram as carreiras sem aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, está certinho. Perceba outra coisa. Está vendo como o primeiro ponto foi andando? Olha aqui. Ele estava aqui e foi andando para a direita. O crochê contínuo de forma tubular é assim. Ele cresce mesmo. Quanto mais ele cresce, mais para a direita ele vai andando. Então, por isso que ele fica meio tortinho. Isso é normal, tá? E conforme a gente vai tecendo e se acostumando, essa torção vai diminuindo também. Mas ela ainda acontece. Vou lá pegar o meu marcadorzinho, puxar ele um pouquinho para cima e vou voltar para frente. Vamos então agora para a nossa 14ª carreira, onde começaremos as nossas diminuições. Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. A diminuição que eu faço no amigurumi. Essa não é a única e essa não é a única que você pode usar, mas é a que eu uso, que eu gosto mais. Eu pego apenas as argolinhas da frente dos 2 pontos seguintes. Então, eu transformo um ponto em um ponto apenas. 2 pontos em um ponto apenas. E fecho. Tá? Então, ele pegou 2 pontos de base e transformou em um ponto. Presta atenção para pegar o ponto certinho, tá? Você não pode pegar esse ponto aqui. Olha, se pegar esse ponto, você vai fazer um aumento e a tua diminuição se perdeu. Então, aqui eu faço um ponto e no seguinte uma diminuição. Diminuição pegando o ponto pela frente. Essa é a minha sequência. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Vou fazer isso na carreira inteira. Prestamos sempre atenção para não fazer um aumento. Tá? Se tiver dificuldade de pegar o ponto, é só virar a agulha assim, ó, e ela vem certinho. Olha só.
viro a agulha, ó, minha agulha tá assim, só viro ela. E aqui. Vamos seguir. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Pronto. 24 pontos. Vamos subir o marcador. E agora eu vou fazer um ponto, 2 pontos e uma diminuição. Essa é a minha sequência. Um ponto, 2 e uma diminuição. E vou seguir até o final. Chegando no final da minha 15ª carreira, eu terei 18 pontos. Vamos parar e colocar um pouquinho de enchimento. Caso você queira colocar olhinhos com trava, você vai contar daqui entre a 8ª e a 9ª carreira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa é a minha 8ª e essa é a minha 9ª. Então, é aqui que você vai colocar o teu olhinho. Olha onde que terminou a carreira. Esse aqui é o início. Vira a peça ao contrário, assim, e daí você coloca entre a 8ª e a 9ª. Dá um espaço de uns 5 pontinhos. Conta assim, 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloca o outro olhinho. Se você for colocar algum bordado ou alguma coisa, você pode colocar agora também. Assim fica mais fácil, enquanto a peça ainda está aberta. Vamos colocar o enchimento. Nem muito, nem pouco. Você tem que colocar uma quantidade que a peça fique bem cheinha e fofinha, mas não pode colocar muito, porque como nós estamos com linha de algodão, esses pontos abrem, o algodão cede, e assim você vai conseguir enxergar o enchimento. Então, todo o teu trabalho, para ter feito um ponto numa tensão boa, numa agulha ideal, com uma linha de boa qualidade, se perde na hora que coloca o enchimento, porque o ponto abre se você colocar muito, tá? Então, aqui, tá bem pouco, né? Olha como ele, tá vendo? Ele deforma. Esse é o tipo de coisa que a gente vai pegando com o tempo, tá? Vai colocando o enchimento, não faz bolinha, não amassa a bolinha assim para colocar aqui dentro, porque a peça fica marcada. Eu vou colocando e vou abrindo. Não se assuste, vai bastante enchimento mesmo, tá? Tá aqui, ó. Ele já tá uma boa quantidade. Mas ainda assim, talvez, quando a gente fechar essa peça, a gente finalizar essas carreiras, precise de mais. Olha só. Já puxamos o nosso marcador para cima. Coloco aqui. Ajusto o meu fio. E agora nós vamos fazer novamente um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Certo que eu estou segurando o meu enchimento com o dedo, fazendo uma barreira entre a linha e o enchimento. Eu faço isso para que a agulha pegue o mínimo de enchimento possível, porque senão fica saindo todo o enchimento, já que ele está solto ainda.
Agora fica um pouquinho mais difícil para trabalhar, mas não é impossível. Só ter paciência. Então, aqui é um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Finalizei a 16ª carreira. Temos 12 pontos. Nós vamos diminuir esses pontos para 6. Então, faremos diminuições em todos os pontinhos. Essa parte é um pouquinho mais difícil, porque nós temos poucos pontos na peça. Mas com jeitinho, a gente consegue. E além disso, nós temos que continuar evitando de pegar o enchimento lá dentro. Então, tomando cuidado para não pular ponto e nem pegar ponto que já foi trabalhado. Qualquer coisa, se tiver dúvida, conte quantos pontos ainda tem aqui. Nós fizemos 2 diminuições. Está vendo que eu estou apertando a peça para que fique mais fácil? Porque eu faço isso. Eu preciso manter a tensão dessa linha aqui, ó. Essa linha não pode soltar. Ela não pode ficar frouxa. Senão vai ficar um buraco maior do que já vai ficar. Porque os pontos que a gente diminui, eles tendem a ficar maiorzinhos. Se eu não manter a tensão, ele vai ficar maior ainda. Ó, o que eu falei do ponto frouxo. Tá vendo como esse ponto ficou largo? Não posso fazer isso, tá? Tenho que ajustar o meu ponto, manter a tensão dele. E agora sim, eu volto lá para pegar os meus pontinhos. Agora foi. Aqui. Vou alargar um pouquinho esse ponto. Nós vamos cortar. Corto. Vamos fazer as mãozinhas e os bracinhos. Dei a volta nos dedos. Vou fazer a nossa correntinha. E aqui dentro, 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Vou ajustar o nosso círculo. Vou voltar lá no meu primeiro pontinho. Esse aqui é a argolinha, tá? O primeiro pontinho tá aqui, ó. Agora eu ajusto. Finalmente, o meu pontinho. No primeiro ponto. Volto. Um aumento. Farei aumentos em todos os pontos dessa carreira. Então, 2 pontos baixos juntos, nos 5 pontos de base. Chegamos no último ponto. E temos 10 pontos. Aqui. Colocamos o marcador e vamos fazer mais uma carreira com 10 pontos.
Então, já não teremos mais aumentos nessa carreira. A terceira carreira é de ponto sobre ponto. Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, eu vou largar o meu ponto e vou virar. Você tá vendo que ele tá fechando? A peça está fechando para esse lado. E eu preciso que ela feche para o outro lado. Voltamos. E continuamos. 8, 9 e 10. Faremos agora 5 diminuições. Uma. Aqui é um pouco mais complicado, porque nós estamos com uma peça de 5 pontos. Então, nós temos que prestar bastante atenção na tensão do ponto. E 5. Pronto. Vamos alongar. E vamos colocar enchimento. O buraco aqui é bem pequenininho, eu uso uma pinça para me ajudar a colocar enchimento. Eu acho, inclusive, que eu peguei muito. Vamos lá. Aqui não precisa de muito enchimento, tá? Você pode usar umas pinças de sobrancelha também, dá certíssimo. Prontinho. Agora nós ajustamos o nosso ponto. E aqui nós faremos 2 pontos por dentro. Como que faremos isso, então? Esse é o nosso primeiro ponto. Nós vamos no segundo ponto e vamos pegar por dentro. Vamos lá e puxamos no ponto baixíssimo. Vamos pular o nosso próximo ponto e no seguinte nós pegamos também por dentro e fazemos um ponto baixíssimo. E assim a nossa peça está fechadinha. Agora nós vamos subir 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu faço essas correntinhas bem justas, para elas fiquem bem bonitas. Começou a chover. Vamos deixar um fiozinho para a costura, não precisa ser longo. E vamos cortar. Faremos mais uma peça como essa. Os 2 bracinhos. Olha só. Talvez na tua tensão de ponto, você precise fazer mais ou menos correntinhas. Isso você ajusta quando for fazer a costura, tá? Aí você vê se você vai gostar dessa quantidade de correntinhas. Às vezes, dependendo da minha tensão de ponto, eu coloco mais ou coloco menos. Mas eu só consigo ajustar isso quando eu costuro no corpo. Para as perninhas, eu vou usar essa linha mesclada. Só que quando você vai trabalhar no mesclado duplo, já que essa é uma linha Cleia e eu estou trabalhando no Tex da Anne, eu preciso ajustar que as 2 linhas estejam no mesmo tom. Se você não se importar, isso não tem problema, você pode trabalhar da forma que preferir. Mas eu gosto que mantenha o padrão do desenho. Então eu tenho que vir aqui e tentar fazer com que os tons coincidam. Então, onde começar
lilás, olha aqui. Lilás com lilás, tá vendo? Eu não vou conseguir fazer bem certinho, mas vai ficar melhor. Então, esse pedaço aqui, ele começa aqui, ó. Toda essa parte aqui eu vou perder. Isso vai ter que ser tirado. Eu não me importo, porque eu prefiro que a peça fique num padrão, porque a linha mesclada, ela forma um desenho quando você está fazendo a peça. Eu gosto desse desenho. E quando você trabalha em linha dupla, você perde esse desenho, se você não tomar esse cuidado. Então, vamos fazer a nossa perninha. Mesma coisa. Nosso anel mágico. E aqui dentro, 6 pontos baixos. Vou alongar. E vou voltar lá no meu primeiro ponto. Pode ser um nó a hora que eu puxei. Agora, nós faremos aumento em todos os pontos dessa carreira. Então, eu tenho 6 pontos, farei 6 aumentos. 11 e 12. Puxar o fio para trás. Vou colocar o meu marcador. Tenho nessa segunda carreira 12 pontos. Na próxima, nós faremos um ponto. Na seguinte, um aumento. Um ponto. Na seguinte, um aumento. Essa é a minha sequência. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Chego ao final dessa carreira com 18 pontos. Vou subir o meu marcador. E agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou manter esses 18 pontos de base. Fiz as minhas 2 carreiras. Está aqui, ó, meu último aumento. Tenho 1, 2 carreiras após ela. Então, eu estou agora no início da 6ª carreira. Vou subir meu marcador. Vou fazer um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E essa é a minha sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a 6ª carreira. Agora, nós vamos tirar o marcador. Vou alongar um pouco esse ponto. E vou cortar. Porque nós vamos colocar a cor de pele. Se você quiser, pode continuar com essa cor, tá? Aí você vai fingir que ela tá com um sapatinho e uma meia. Mas eu quero simular um sapatinho. Um sapatinho aberto.
E as perninhas terão a cor da pele. Eu inseri novamente a agulha dentro da linha, das duas argolinhas do último ponto. Pego a minha cor pele, insiro dentro dos pontos das argolinhas. E agora eu vou fazer 6 diminuições. Eu tenho 12 pontos e vou diminuir todos esses pontos. 1, 2. Tá vendo como eu dobro a peça para ajudar na tensão do ponto? 3. Assim aquele buraquinho fica bem pequenininho. 4. 5. E 6. Alongo o ponto. Vou dar um nó nas minhas linhas iniciais. Vou pegar aquela minha e vou colocar a linha aqui dentro. E agora eu vou colocar o enchimento. Esse aqui vai um pouquinho mais de enchimento. Então, eu pego e coloco. E agora eu vou fechar essa peça da mesma forma que eu fechei a mãozinha, com pontos por dentro. Pontos baixíssimos. Só puxar aqui. Vou pular o primeiro ponto e vou pro próximo. Ponto baixíssimo. Pulo o próximo. E vou no seguinte. Ponto baixíssimo. Pulo. E vou no seguinte. Ponto baixíssimo. Peraí que enganchou em alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo fazer passar. Aí. Pronto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou alongar. Esse fio aqui precisa ser um pouquinho maior, porque ele vai passar pela cabeça. Mas é pouca coisa, tá? A cabeça não é tão grande assim. Acho que aqui tá bom. Vou fazer a minha segunda perninha.